Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho de como é que a gente deve começar a aula, né? Principalmente professores aí que tem essa opção de escolher. A gente como aluno não tem a opção de escolher, vai começar como o professor indicou. Mas enfim, o professor tem a opção de escolher. Vamos lá? Bom, tem muitos professores que utilizam alguns métodos, né, Royal, Vaganova, Cubano, enfim, que tem lá todo o protocolo de como deve ser, como deve seguir a aula e tal, qual exercício vem antes de tal. Como também tem muitos professores que preferem aí ter um pouco mais de liberdade para dar aulas, para criar a sua própria aula, para criar a sua própria maneira de ensinar, como é o meu caso, tá? O que é melhor, o que não é, gente, a gente não vai entrar nesse quesito. A questão é, quando a gente não tem ali um protocolo, né, para seguir, a gente acaba ficando ali, tipo, e aí, eu começo a aula pelo Tandi ou eu começo a aula pelo plié, né? E a gente tem que fazer escolhas, né? Quando a gente dá aula pelo método livre, por mais que eu escolha ensinar um pas de bourrée como a Royal ensina e ensinar um fondue como a Vaganova ensina, na hora de escolher qual vem primeiro, isso eu não tenho um protocolo para seguir. E aí eu preciso usar a minha inteligência, vamos dizer assim, como professor, né? Ou minha maneira de raciocinar para conseguir criar o roteiro do que vem antes do que, tá? E aí eu tô aqui hoje para falar para você como é que eu faço isso. Eu faço isso sempre obedecendo uma única regra, que é pensar de baixo para cima, tá? Então, eu sempre que vou ensinar alguma coisa, eu ensino de baixo para cima. Então, primeiro eu ensino os pés, depois eu ensino a posição ali, o que acontece nos joelhos durante o passo, se tem plié, se não tem plié, o que acontece com o quadril durante esse passo, o que acontece com o tronco, o que acontece com os braços, o que acontece com a cabeça. Sempre ensino de baixo para cima. Quando eu vou fazer as correções? De baixo para cima. Como estão os pés, como está o joelho, como está o quadril, como está o tronco, braços e a cabeça. Sim? Vou fazendo as correções de baixo para cima. E aí, quando eu vou dar a minha aula, eu preciso montar a aula de uma maneira que condiza com o que eu vou cobrar depois, né? Que tenha relação com o que eu vou cobrar depois. Então, se na minha correção eu vou cobrar primeiro os pés, então eu preciso dar uma aula sempre focada primeiro nos pés. Concorda? Ok. Aí a gente vai começar a aula, Mari, mas tudo bem, né? Tem que trabalhar Tandi mesmo antes das pernas mais altas, tal, isso, né? Todo mundo sabe e tal. Mas assim, a minha dúvida é se na hora que eu vou fazer, vou começar a aula, eu dou primeiro um exercício de Tandi ou eu dou primeiro um exercício de plié, porque muitas escolas, muitos métodos usam primeiro plié e tal. Cada método tem o seu porquê de usar o que usa, tá? Eu gosto. Se eu estou pensando de baixo para cima, eu vou trabalhar primeiro embaixo. Então, eu sempre dou Tandi antes de plié, tá? Porque no Tandi eu vou trabalhar ali as articulações de dedos, de tornozelo, sim? Agora, fazer o plié é muito difícil eu ficar parada em primeira posição e fazer plié, demi-plié, demi-plié, demi-plié para falar que eu não vou usar os pés, né? Se eu faço um grand plié, eu já começo a usar os pés. Eu já tenho que tirar o calcanhar do chão e eu já articulo a região de tornozelo, sim? Então, na minha cabeça, não faz muito sentido eu trabalhar um plié que eu vou precisar articular tornozelos, eu vou precisar muitas vezes fazer um dégagé para colocar uma segunda ou uma quarta e colocar esse plié antes de trabalhar o Tandi, antes de eu trabalhar as articulações de dedo, tornozelo. Então, o que eu faço nas minhas aulas? Eu sempre penso de baixo para cima. Então, eu vou primeiro trabalhar exercícios de Tandi que trabalham dedos, que trabalham tornozelo, que trabalham joelho, né? Então, um Tandi aí fecha com plié, depois um Tandi que fecha esticado, sim? Aí depois eu vou para os exercícios de plié, aí eu vou trabalhando costas, né? Também não chego numa aula, primeiro exercício, já dou souplesse, cambré, nananana.
não trabalho dessa maneira, tá? Então, assim, é uma outra maneira para a gente pensar e para a gente conseguir, quem trabalha com método livre, né, conseguir de repente criar uma ordem da aula, né, uma ordem dos passos que seja um pouco mais lógica de acordo com aquilo que você vai estar cobrando aí do seu aluno, tá bom? Qual é a maneira certa de fazer? Vai depender do que você quer, né? Então, existem métodos e escolas que já protocolaram essa ordem, você pode protocolar a sua ordem, tá? E aí é cada um criar a sua maneira, mas eu acho que vale a pena você testar, pensar sempre de baixo para cima, isso ajuda bastante na hora de montar a aula e ajuda bastante a preparar o corpo do aluno para receber os passos mais complexos, mais difíceis. Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Dá um curtir, aqui no nosso canal tá sempre saindo dicas para professores, tá bom? E você que é aluno aí, às vezes não entende direito por que o Tandi vem antes do GT e nananã, tá aí a explicação, tá? Então trabalhe lá o Tandi pensando mesmo nos seus pés e tal, para depois a gente ir pensando no corpo, né, sempre de baixo para cima. Gostou? Dá um curtir, se inscreva no nosso canal, a gente está também no Facebook, Instagram, Spotify e a gente se vê na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais!